Hedda, nova adaptação cinematográfica de Hedda Gabler, que já teve tantas para o cinema, para a televisão, essa daqui para o Amazon Prime Video, dirigido por Nia da Costa, diretora que fez Candyman, por exemplo, mais recente, que é muito bom, e depois foi se envolver com o filme da Marvel, com as Marvel, não teve, como é de se esperar, liberdade criativa, reclamou muito, inclusive, naquele filme que não era o filme dela, e a gente acredita nisso, e agora retorna para fazer um filme que é seu, um filme com a sua cara, com a sua personalidade, demonstrando que ela trabalha muito melhor quando ela pega um material prévio e readapta para a sua visão. Aqui um filme que, ao mesmo tempo que é mais uma adaptação dessa obra, é também o filme, a adaptação da Nia da Costa dessa obra, que vai reformular, inclusive, historicamente, uma lógica que é um filme de época, mas ao mesmo tempo que não só conversa com o presente, mas às vezes fica até difícil delimitar o que é passado, o que é presente, como funciona toda aquela dinâmica daquela elite, digamos assim, que o filme vai estar tirando sarro de alguma forma. É um filme corajoso acima de tudo, e como é comum com filmes corajosos, ele provavelmente não vai ser tão bem aceito, ele no mínimo vai ser um filme divisivo. A começar que é um filme que vai para esse lance da intriga de época, de uma elite, a partir da visão de uma personagem meio canalha. Coisas que hoje em dia são muito rejeitadas em época de rede social. Época que parece que todas as protagonistas têm que ser seres ilibados, que a gente não pode gostar de uma protagonista que é meio safada, meio canalha, que se usa das pessoas. Sendo que, historicamente, no cinema, grande parte dos melhores filmes da história são justamente com esse tipo de protagonista. E eu acho que a Tessa Thompson faz um trabalho realmente muito, muito bom aqui com essa Hedda, que ela mesmo cria, essa personagem que ela é extremamente enigmática, se usa das pessoas, a gente acompanha ela de perto, mas a gente fica tentando desvendar também essa pessoa, até que ponto ela é essa personagem forte que se usa de todo mundo e onde estão os reais sentimentos dela. É interessante, inclusive, como a Nia da Costa vai filmar essa personagem, que apesar dela sempre se colocar nessa posição de controle, a Nia da Costa pela câmera faz quase que o oposto na maioria das vezes. Filma ela pequena no plano, né? Ela pequenada em meio àquele espaço, em meio àquele jogo que ela tenta jogar, mas ela sabe que ela tá em desvantagem. Aqui também é um grande trabalho da Nina Rosa, que é pra mim uma das grandes atrizes dos últimos muitos anos, que trabalhava muito com Christian Petzold na Alemanha e começa a fazer mais filmes em Hollywood. Aqui mais um trabalho fantástico. O elenco em si é todo muito bom, mas essa própria dinâmica de trabalhar com um filme de época hoje em dia já não é muito popular, né? Teve um período que esse filme de intriga de época era muito popular, final dos anos 80, anos 90. Hoje em dia isso é muito raro de se ver e é muito raro de ser aceito pelo público. Nesse sentido, inclusive, a Nia da Costa faz meio que um cinema à moda antiga, digamos assim, inclusive filmando aqui com película, e pra mim esse talvez seja o grande destaque do filme. Eu gosto muito da trama dele, né, como ele vai sendo dividido em capítulos, como ele vai pra esses muitos lugares. Em algum momento me lembra até um pouco A Regra do Jogo, do Renoir, que é um dos meus filmes favoritos, filmes diferentes, mas ainda assim trabalha com uma dinâmica parecida desses personagens, de uma elite, naquele espaço específico, aqueles acontecimentos de uma noite, um filme que vai indo até que ele se fecha meio que próximo do começo, o que revela muito dessa protagonista acima de tudo, né? Aquilo que eu falo, o que ela é, o que ela demonstra ser, o que ela demonstra ser, inclusive pra nós enquanto espectadores, mas é o que ela de fato sente no final de tudo isso, né? Então tem, inclusive, como é adicionado essa questão aqui dela ser uma mulher, dela ser uma mulher negra. O filme acho que faz isso muito bem, né? Ele faz de uma forma meio sutil até certo ponto, porque ela continua conseguindo ter essa tentativa dela assumir um controle a partir disso tudo, né? Acho que toda essa relação é muito bem estabelecida nesse filme específico, e é até onde eu falo que o filme conversa muito com os dias de hoje, né? Estabelece meio que uma relação com os dias de hoje. Mas, acima de tudo, esse uso da película, né? Que a trilha sonora também é muito boa, da Hildur, que vai dar esse caráter meio de thriller safado que o filme tem, que eu falo que eu gosto bastante, de adicionar alguns elementos de tensão quando a gente
percebe que vai crescer algo a partir dali, então a trilha quase que antecipa isso muitas vezes, mas principalmente aqui o trabalho de fotografia para mim é fantástico, um dos melhores trabalhos de fotografia que eu vi nesse ano, sem sombra de dúvida, nos últimos anos, e acima de tudo, um dos melhores usos da película, que hoje em dia é muito raro, é muito mais raro se filmar em película, né? O digital é muito mais barato, o digital é incentivado pelos estúdios e tudo mais, mas tem alguns cineastas, principalmente em filmes que vão rodar festivais e tudo mais, que filmam em película, e muitos deles filmam em película só pelo fetiche de filmar em película, né? Ah, estou fazendo o verdadeiro cinema porque estou filmando em película. Aqui nesse caso não. Aqui nesse caso a gente vê qual é a diferença do uso de uma película bem usado para a imagem do digital, né? Então, principalmente aqui no trabalho da iluminação e das cores, né? Como o filme ele cria meio que uma aura dentro daquela casa, por esses tons amarelados, avermelhados, amarronzados, essa dinâmica entre o claro e o escuro, né, que o escuro fica muito mais escuro na película e as cores elas ganham um caráter menos lavado que o digital, ganham um caráter quase de um quadro sendo pintado, né, então as imagens elas são muito, muito bela, seja quando ela filma em grande angular, quando ela não filma em grande angular, mas a gente sempre tem essa percepção de um espaço que meio que toma conta dessa personagem. Inclusive aqui, a Nia da Costa, ela filma muito bem peles negras, né, que é uma dificuldade que é impressionante como o cinema tem muita dificuldade de filmar personagens negras em lugares, em ambientes mais escuros, e aqui ela faz um trabalho muito bom de iluminação nesse sentido também. Então é um filme que, apesar de ter esse caráter que eu disse, de um thriller safado, ele é muito elegante em toda a sua execução, né, em todo o seu trabalho de câmera, em todos os seus movimentos dentro daquele espaço, como inclusive vai construir muito dessa ideia do thriller de muitos personagens a partir disso, porque apesar da gente olhar acima de tudo pra Hedda, a gente não fica só com ela, né? E o filme inclusive brinca um pouco com alguns planos detalhes, então a arma cai no chão, uma mão pega aquela arma, de quem é aquela mão, o que isso pode impactar no futuro, como posiciona essa personagem em cena que eu disse, né? Muitas vezes apequenando ela, muitas vezes ela ficando quase que presa entre outros personagens e como ela tenta fugir dessa dinâmica, como ela tenta fugir e a câmera tenta acompanhar ela. Mas sobretudo o trabalho das cores, né? Aqui o trabalho das cores por meio da película só poderia ser permitido dessa forma pelo uso da película. É um filme realmente muito vistoso visualmente e que acho que consegue trabalhar essa ideia de um cinema mesmo, né, de fazer um cinema de verdade aqui por meio de uma dinâmica de thriller mesmo, de gênero. Então é um filme que, eu falei, ele tem essas questões, a questão dela ser uma mulher, dela ser uma mulher negra, mas não é aquele filme atual que simplesmente constrói um filme em torno dessas características, constrói um filme em torno do tema. Não, o filme vai muito além disso, o filme tá muito mais preocupado em andar por meio das intrigas ali propostas e de ridicularizar, de certa forma, aquela elite, aqueles personagens meio pequenos, que são colocados pequenos literalmente no plano, como eu disse, do que exatamente ficar batendo a tecla só do tema, né? Então é um filme que acho que ele tem inclusive uma energia muito boa, ele se move muito bem pela câmera, pelo seu ritmo, pela montagem, pela trilha sonora. Acho o Hedda uma grande surpresa, assim, porque é um filme que rodou o festival, né, passou o Festival de Toronto e inicialmente falava que podia ser o filme da Amazon para a temporada de premiações, que a Tessa Thompson podia ser indicada, mas meio que rodou o festival, passou o Festival do Rio, e é um filme que meio que tipo, ficou meio pouco comentado até agora que vai chegar realmente na plataforma, no Amazon Prime Video. É um filme que ele é muito menos comentado do que deveria, eu acho. É muito melhor que outros filmes que vão ter mais oportunidades na temporada de premiações. Fiquei bem surpreso e fico muito feliz de ver a Nia da Costa voltar a fazer um bom filme, um filme com a cara dela, um filme longe de lugares e ambientes como a Marvel, onde ela não tem a liberdade criativa dela. Ainda assim, acho que vai ser um filme bem divisivo, como eu disse. Acho que é um filme que ele seria encarado de outra forma em um período de não redes sociais, né? Em época de redes sociais, eu vejo muita gente, inclusive, já criticando logo de cara o gênero, ou criticando logo de cara essa protagonista em si, porque protagonistas dessa forma são automaticamente mal vistas em um período atual, né? Principalmente protagonistas mulheres, né? A gente tem vários casos recentes de personagens meio trambiqueiras ou meio safadas que já são imediatamente criam uma repulsa com esse público. Uma pena, porque eu acho a protagonista aqui muito boa e toda a dicotomia que ela vive e toda a forma
que a própria Nia da Costa filma ela de forma ambígua, né? Então há como se fosse uma paixão da câmera e ao mesmo tempo um desprezo ao mesmo tempo, né? Então toda essa relação ambígua que envolve essa personagem anti-heroína, para não dizer quase que uma vilã aqui, mas uma vilã que é muito gostoso de acompanhar. Gostei muito, muito mesmo de Reda. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Uma pausa na cobertura da mostra em 2 vídeos seguidos, né? Amanhã sai a Balada de um Jogador da Netflix também e depois eu retorno com mais filmes da Mostra Internacional de São Paulo. Acompanha a cobertura, assiste também aos filmes que eu falei. Por hoje é isso e